Determine a matriz A e J 3 por 2, tal que o elemento A e J será determinado pela lei 3 vezes o I menos 2 vezes o J mais 4. Bom, primeiro vamos compreender o que significa cada um dos elementos. Este A está representando o nome da matriz. Este A e J representam os elementos que vão compor a matriz. E cada elemento desse será determinado por esta lei da função aqui. Ok? Muito bem. Próximo, 3 por 2 é a ordem da matriz. O que significa isso? Que essa matriz terá 3 linhas e 2 colunas. Isso significa mais ou menos dizer que se a gente fosse montar um esqueleto dessa matriz aqui, nós teríamos a seguinte situação. 3 linhas e 2 colunas. Perceba. 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Isso aqui seria, vamos chamar o esqueleto desta matriz. Cada elemento desse pertence ou está localizado em uma linha e uma coluna. Então, esse primeiro elemento está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui, primeira linha, segunda coluna. Próximo, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Esse último, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Então, a ordem dessa matriz é uma matriz de ordem 3 por 2. Agora, o que significa esse A, esse I e esse J? Então, vejamos, vamos relembrar aqui. O A é o elemento que está compondo. O I vai representar em que linha o elemento está. Então, esse aqui representa a linha. E, finalmente, o J está representando em qual coluna o elemento está. Percebam, o A1, e é assim que a gente lê, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Só que o objetivo da nossa atividade é descobrir o valor numérico dela. Para descobrir o valor numérico, nós temos uma lei da função, uma lei que determina isso. Qual é esta lei? A lei diz que o A e J é igual a 3 vezes a linha em que ele está, menos 2 vezes a coluna em que ele está, adicionado ao elemento 4. Tá? Quero que vocês percebam aqui comigo que só em montar essa matriz e saber que o 3 é o número de linhas e o 2 é o número de colunas, só esta informação aqui já me descarta a letra A e descarta a letra D, restando apenas a B e a C para que eu consiga verificar qual é a verdadeira, porque a A, B e a C são as únicas que têm 3 linhas e 2 colunas. Agora veja bem, esse primeiro elemento aqui é o 5, aqui o primeiro elemento é o 3. Então, se eu substituir na fórmula aqui e descobrir qual é o primeiro elemento, eu já consigo definir qual das duas é a verdadeira. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vejamos. Vou pegar um outro aqui. Então, eu estou querendo saber qual é o valor numérico do elemento que está na primeira linha e primeira coluna, o elemento A11. No lugar do I, vamos lembrar, esse primeiro número é o I e o segundo número é o J. O I é a linha que ele está, o J é a coluna. Então, eu vou substituir esses valores. 3 vezes o I, que neste caso vale 1, menos 2 vezes o J,
que nesse caso também vale 1, mais 4. Então, este elemento A1, 1, vai ser igual a 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1 é menos 2, adicionado com o 4. Então, este elemento A1, 1 será 3 menos 2 é 1. 1 mais 4 é 5. Significa dizer que no lugar do primeiro elemento aqui, eu vou substituir pelo valor numérico 5. Havia restado a B e a C para a gente verificar qual seria. Agora ficou simples, né? Quando nós observamos o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da letra B é o 5 e o elemento A1, 1, o valor numérico dele é 5, isso me leva à conclusão de que a letra B é a verdadeira. Agora, se eu quisesse saber o valor numérico de todos os elementos, é só substituir. Onde tem o I, eu colocar nesse primeiro aqui o 1, onde tiver o J, o 2. Ao substituir nessa fórmula, eu vou encontrar o 3. E assim todos os outros elementos. Eu só não vou desenvolver todos eles, porque já no primeiro elemento eu já consegui verificar e distinguir qual era o verdadeiro e qual não. Tá? Então, por isso, a letra B é a resposta para a nossa questão. Encontre a matriz coluna com 4 elementos, tal que B e J é igual a I ao quadrado menos 2 vezes o J. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar a matriz coluna e vamos verificar quais são os elementos que a compõem. Primeiro, o que significa uma matriz coluna? Matriz coluna é aquela matriz que possui apenas uma coluna. Então, se a gente fosse representar uma matriz desse tipo, então eu teria assim, ó, matriz B, 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 B e B. É aquela matriz que possui somente uma coluna. Se ela tem 4 elementos, significa obrigatoriamente que ela terá exatamente 4 linhas, tá? Então, qual é a ordem dessa matriz? É uma matriz que tem 4 linhas por uma coluna. 4 por 1. Certo? A esse tipo de matriz nós chamamos de matriz coluna. Então, essa matriz tem os seguintes elementos. Esse elemento está na primeira linha e primeira coluna, segunda linha e primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, quarta linha, primeira coluna. Certo? Para a gente conseguir determinar quais são os seus valores, eu vou pegar a lei que determina o valor numérico desse elemento. Qual é a lei? B I J é igual a I ao quadrado menos 2J. Lembrando que o I representa a linha e o JI representa a localização do elemento na linha e o J representa a localização do elemento na coluna. Ok? Então, agora eu vou pegar e vou descobrir o valor numérico do elemento B11, que está na primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou substituir. Onde tiver o I, eu vou substituir por 1 elevado ao quadrado menos 2 vezes o J, que nesse caso também é 1. Então, este B11 vai ser igual. 1 ao quadrado vai ficar 1 e menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2. Qual é o valor numérico desse elemento? Negativo 1. Quero que vocês percebam aqui comigo que só em conseguir determinar essa matriz coluna
nós já conseguimos eliminar, já conseguimos dizer que é falsa a letra A e a letra C. Ficamos só com a B e a D. Ao calcular o primeiro elemento, nós conseguimos verificar que o primeiro elemento é negativo 1. Só que veja, tanto na letra B quanto na letra D, o primeiro elemento é negativo 1. Então isso não me ajudou muito. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que verificar o elemento B21. Vou ter que procurar esse próximo elemento, tá? Então vejamos o que nós vamos fazer aqui, ó. Puxar um pouquinho mais para cá e vamos calcular o próximo elemento. Porque na opção B nós temos o menos 3, na opção D nós temos o 2. Então aqui já vai tirar todas as dúvidas que a gente tem. Então vamos lá. B, segunda linha, primeira coluna. Vamos lá. É o I ao quadrado menos o 2 vezes o J. Então, o I é a linha, 2 ao quadrado menos 2 vezes o J, que nesse caso vale 1. Então, o valor numérico do elemento que está na segunda linha e primeira coluna será 2 elevado ao quadrado é 4. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, este elemento vai ser igual a quanto? 4 menos 2 é 2. Agora sim, nós temos a nossa resposta. Nós vamos verificar aqui, ó, que o segundo elemento desta matriz é o 2. Portanto, a resposta correta é a letra D.